Meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o professor José e esse é o canal Ciência Educa. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre raiz. Vão ser algumas aulas falando sobre botânica, então eu vou falar sobre raiz, depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre tipos de raiz, aí eu vou gravar um vídeo falando sobre caule e outro sobre folha. Então vai ser uma aula bem completinha para você que está no ensino fundamental e para você que está iniciando seus estudos aí para o Enem e para o vestibular no ensino médio. Beleza? Então vamos lá começar. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né, para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais. Eu preparei um esqueminha aqui, alguns slides que eu já vou deixar disponibilizado aqui para vocês na descrição do vídeo. Então vamos lá para o slide. Ok, galera, a gente começa falando sobre o que é uma raiz, né? A gente tem que ter uma noção básica. A raiz, ela vai ser um órgão da planta que vai ter basicamente duas funções. A primeira dela é de sustentar a planta, exatamente. As raízes, né, temos vários tipos delas, e elas vão ser responsáveis por manter a planta na vertical, né? Vão manter a planta em pé. E a segunda função é a de absorção de nutrientes. Exatamente, as plantas vão lá, vão absorver água, vão absorver os sais minerais e vão elaborar a seiva bruta, que depois vai fazer parte lá no processo da fotossíntese. A raiz, galera, vai ser um órgão que ela vai crescer para baixo, né? Então ela apresenta geotropismo positivo. Geo vem de terra e tropismo vem de crescimento. E esse positivo está relacionado com a sua direção, que está indo em direção ao núcleo da Terra. Pois bem, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma raiz. As raízes, elas são divididas, né? A anatomia da raiz é dividida em várias partes. Vamos começar lá em cima ali, ó, como vocês estão vendo, o caule. Então tudo que está do nível da terra, né, onde a planta está inserida, para cima, eu tenho o caule. Logo ali do lado esquerdo, vocês estão vendo que eu tenho o colo. O que é o colo? O colo é uma zona de transição. É uma zona de transição entre o caule e a raiz da planta. Então, tudo que está para baixo, né, do nível da terra é raiz. Tudo que está para cima vai ser caule. E essa transição, então, eu chamo de colo. Logo abaixo ali, vocês estão vendo uma zona, né, onde eu tenho várias ramificações. E ela tem exatamente esse nome. A zona de ramificação é uma região onde vai sair várias raízes secundárias. Dali, dessas raízes secundárias, saem as terciárias e assim por diante. Ela é muito importante porque é ela que vai fazer com que a raiz aumente a sua área de contato com o solo, absorvendo muito mais água e muito mais nutrientes para a planta e também dando mais estabilidade para ela. Logo abaixo, né, dessa zona de ramificação, vocês estão vendo ali algo como se fossem alguns pelinhos, né? Ali eu tenho a zona pilosa ou pilífera, que vai conter o quê? Pelos radiculares, certo? Que vão ser responsáveis pela absorção de água e sais minerais. Então, essa zona pilosa eu vou encontrar em toda a raiz da minha planta. Nas ramificações secundárias, terciárias, né, ali onde eu vou ter raízes secundárias, terciárias, elas também vão apresentar esses pelinhos, essa zona pilosa, obviamente que aumenta então a quantidade de água e sais minerais que a planta vai absorver. Agora olha só que interessante, mais abaixo eu tenho a zona de crescimento, ou também vocês vão achar em outras nomenclaturas como zona lisa. Né? Ali, gente, acontece a multiplicação celular, é ali onde acontece o crescimento da planta. Então, conforme as células vão se multiplicando, ela vai crescendo para baixo, né? Ela vai empurrando o solo, ela vai penetrando no solo. E a gente tem uma estrutura que vai proteger essa zona de crescimento. Essa estrutura é chamada de coifa. A coifa basicamente vai proteger a zona de crescimento, né, do desgaste da perfuração. Essa coifa, ela é feita de tecido morto, né? Então ali ocorrem multiplicações celulares e forma tipo uma proteção, como se fosse um capacete
protegendo ali a zona de crescimento. Já que ela vai crescer para baixo, ela vai empurrando, né, a terra para as laterais e para baixo, e isso causa atrito. E se eu não tivesse essa coifa, né, esse tecido morto protegendo essa zona de crescimento, a planta ia ter vários tipos de ferimento, né, que poderia facilitar, por exemplo, o contágio por agentes patogênicos, né, que poderia causar várias doenças na planta. Basicamente, essas são as partes que vão formar a raiz da minha planta. Aqui no nosso próximo slide, vocês estão vendo aqui, essas raízes, elas podem ser do tipo fasciculada ou pivotante. Então, todas as plantas vão apresentar uma ou outra dessas características. Olha ali na primeira imagem, eu tenho raízes fasciculadas, eu tenho raízes que são mais finas, uma quantidade muito maior, elas têm basicamente a mesma espessura, o mesmo diâmetro, o mesmo comprimento. São tipos de planta que são ótimos, por exemplo, para segurar o solo, né? Então elas espalham as suas raízes, elas são bem ramificadas, né? Elas têm várias raízes e elas não vão apresentar uma raiz principal. Agora, se a gente já olha, né, na raiz ali do lado, a gente tem o quê? A raiz axial, ou então conhecida como pivotante. Ela contém uma raiz principal que fica no centro ali, então aquela que vai crescer para baixo, e eu tenho raízes secundárias, né? E raízes terciárias que vão se ramificando a partir dela. A maioria das plantas de grande porte apresentam, por exemplo, esse tipo de raiz. E aqui, para a gente terminar a nossa aula de hoje, uma aula mais curtinha, aonde a gente vai encontrar essas raízes, né? Essas raízes podem ser encontradas em 3 sistemas diferentes. Eu vou encontrar, por exemplo, raízes subterrâneas, que são aquelas raízes que vão crescer abaixo do solo. Olha ali a imagem, né? Basicamente, quase todas as plantas que a gente observa no nosso dia a dia são plantas que contêm raízes subterrâneas. Eu já tenho ali logo em seguida as raízes aquáticas. Obviamente, são raízes de plantas que são adaptadas a esse ambiente aquático, né? Então elas conseguem sobreviver no meio aquático. E eu tenho raízes aéreas, né? Que são aquelas raízes que se formam acima do solo, né? Elas vão crescer então ali acima do solo ou parcialmente acima do solo. Então tem plantas que a raiz começa crescendo por cima e depois ela penetra no solo. Então a gente vai encontrar em uma mesma planta alguns tipos de raízes. Bom, galera, essa foi a nossa aula então sobre as raízes, características gerais ali, a sua anatomia. Na aula que eu vou gravar na próxima semana, eu já vou falar sobre os tipos de raízes. A gente vai ver 8 tipos de raízes, então não percam essa aula para a gente ter uma continuidade ali no conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se faltou alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, deixa o seu comentário aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Beijo no coração e tchau!